Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário e esse é o segundo vídeo da série Descobrindo Oz, em que eu vou ler e comentar com vocês os livros do universo de Oz do L.F. Baum. No primeiro vídeo eu falei sobre o livro do Mágico de Oz, sobre o filme de 1939 e sobre o Wicked, o que é diferente e o que é parecido. E hoje eu vou falar com vocês sobre o segundo e o terceiro livro dessa série, A Maravilhosa Terra de Oz, Oz no de Oz, e o que a gente tem de similar e de diferente com o filme do Mágico de Oz e com o Wicked. Então fica comigo que vai ser bem legal. Antes de começar a falar sobre esses livros, é importante você saber que o primeiro vídeo tá no card aqui para você poder assistir se quiser. Esse vídeo é completamente independente do outro, mas assistindo o vídeo anterior você vai pegar mais informações aqui que eu talvez não vai explicar de forma tão longa. Mas então vamos lá, sobre o que falam esses dois livros do universo de Oz que a gente vai comentar hoje. O primeiro livro, que é A Maravilhosa Terra de Oz, foi publicado 4 anos depois do Mágico de Oz, então ele é de 1904. De acordo com o autor, ele publicou esse livro porque ele prometeu para uma menina chamada Dorothy, que era fã dos livros dele, que quando ele recebesse 1000 cartinhas de fãs pedindo uma continuação, ele ia escrever uma continuação. E esse é o único livro do universo de Oz em que a Dorothy não aparece. O personagem principal desse livro é um menino chamado Chip, que vive sob o domínio de uma bruxa chamada Moby, e ele rouba o pó da vida dessa bruxa e consegue escapar, dando vida a 2 entidades que ele criou. O primeiro é tipo um espantalho de cabeça de abóbora, que é o Jack Cabeça de Abóbora, e o outro é um cavalo de madeira, que é chamado de Cavalete. Eles vão juntos cavalgando até a Cidade das Esmeraldas, para se aconselhar com o líder da Cidade das Esmeraldas, que é o Espantalho, e depois eles vão pedir ajuda para o Homem de Lata. Inclusive, o encontro entre o Espantalho e o Jack Cabeça de Abóbora é engraçadíssimo. Porque o Espantalho ganhou o cérebro do Mágico de Oz, ele se acha muito inteligente. E o Jack Cabeça de Abóbora se acha muito burro, porque ele também não tem cérebro, ele tem semente de abóbora na cabeça. E aí eles acham que eles precisam de um tradutor pra conversar, porque eles são de lugares diferentes de Oz. Eles chamam uma tradutora e a tradutora distorce tudo que eles estão falando. Sério, é uma cena muito ótima. E já no terceiro livro, que é o Ozma de Oz, de 1907, a gente tem a Dorothy de novo, indo com o tio Henry para uma viagem na Austrália. Só que desastrada como a Dorothy é, ela cai no mar e ela acaba voltando para um país próximo de Oz, junto com uma galinha amarela chamada Billina, que é a melhor personagem dessa história, e com o Tic-Tac, que é tipo um homem de lata, meio homem-relógio, que tu tem que ficar dando corda. E aí o objetivo deles é conseguir chegar desse país vizinho de Oz, atravessar o deserto e chegar em Oz, para poder pedir ajuda pra Glinda, de novo, a Glinda, pra poder voltar pra casa. E assim, quando eu digo que a galinha Billina, ela é sensacional, ela é sensacional. Ela faz piadas o livro inteiro, lembrando que é um livro infantil, então algumas piadas são meio bobas, mas são bacana. A Billina se comporta de uma forma sensacional e eu me lembrei o tempo inteiro do galo da Moana. Sabe que ela fica presa no barco com o galo? A Dorothy fica presa no barco com uma galinha. E às vezes o comportamento da galinha é parecido com o comportamento do galo. Então eu fiquei pensando, a gente sabe que a Disney tem uma rixa com o Mágico de Oz, mas será que não veio uma inspiração da galinha Billina? Até porque o galo da Moana, se eu não me engano, ele também é meio amarelado, né? Mas como eu disse, são 2 livros infantis, mais infantis que o Mágico de Oz, inclusive. Eles são mais curtos, mas eles são bem divertidos. E eu separei alguns pontos que eu quero comentar sobre o que é parecido e diferente do filme, do livro e do musical do Wicked. O primeiro ponto é que o Wicked está errado sobre quem domina Oz depois que o mágico vai embora. Em Wicked fica subentendido que quem vai governar Oz é a Glinda, porque ela tem toda aquela questão carismática, populista, política, e ela vai governar nem que seja por trás dos panos. Só que quem governa Oz nesse caso dos livros é o Espantalho, até que ele perde o trono, mas a gente já vai chegar lá. E isso também é diferente de Wicked, porque em Wicked, no final, spoiler, o Espantalho foge de Oz. Então a gente aí tem uma diferença importante, que está relacionada com o ponto 2, que é o suposto feminismo do Mágico de Oz. Eu falei no primeiro vídeo que o Mágico de Oz ele é considerado por muitas pessoas uma obra com inspirações feministas, porque a sogra do L.F. Baum era uma sufragista muito conhecida nos Estados Unidos e ele compartilhava com ela muitas ideias de igualdade de gênero e direito ao voto das mulheres. Então a gente tem em Oz um país que é governado por mulheres, com exceção do mágico, que é na verdade um mentiroso e por acaso é um homem. Só que na maravilhosa Terra de Oz, a gente tem um levante de meninas.
Lideradas pela general Junjur, as meninas querem tomar o trono do espantalho e governar a cidade das Esmeraldas, porque, e isso é sensacional, elas dizem que os homens estão governando há muito tempo e que está no momento das mulheres governarem também. Gente, este livro é de 1904. As mulheres não tinham direito a voto ainda. Então, realmente, a gente vê uma influência do movimento feminista ou do movimento sufragista no momento em que o L.F. Baum está trazendo essas reivindicações para uma história de crianças. Uma coisa que eu acho bem legal dessa revolta é que elas tomam a cidade das Esmeraldas com agulhas de tricô e crochê, que são afiadas, armas e tal, e a partir do momento que elas começam a governar a cidade das Esmeraldas, quem começa a fazer as tarefas domésticas são os homens. Então a gente tem uma cidade das Esmeraldas em que quem cozinha são os homens, quem limpa são os homens, quem passa pano são os homens, e eles reclamam, dizendo: nossa, esse trabalho é muito difícil, como será que as mulheres conseguem fazer isso? Então a gente tem também aqui uma reflexão do Baum para pensar sobre trabalho doméstico, para que as crianças pensem sobre divisão de tarefas domésticas. E, gente, 1904. No outro livro, de 1907, o Osma de Oz, a Belina, a galinha amarela, é colocada num galinheiro e ela dá um pau no galo. E eu acho isso sensacional, porque ela é colocada no galinheiro e na outra cena a gente vê o galo ali todo amassado, todo batido, e perguntam pra ela por que ela bateu no galo. E ela basicamente diz: tu acha que eu vou deixar um galo mandar em mim só porque ele é um galo e eu sou uma galinha? De novo, gente, 1907 esse livro. E aí isso nos leva ao ponto 3, que também é bem interessante, que é: será que existe uma questão trans em O Mágico de Oz? Se você procurar no YouTube, especialmente no YouTube gringo, tem bastante gente que fala sobre essa questão trans, se seria ou não uma questão trans ou se seria só uma sugestão. Porque a governante de Oz, antes do mágico chegar, era a princesa Ozma, que era uma menina. Quando o mágico chegou, ele fez um acordo com uma bruxa para esconder essa menina e ninguém sabe onde ele tá. A única pessoa que talvez saiba é quem? A Glinda, mas a gente vai voltar pra Glinda depois. E aí, no Maravilhosa Terra de Oz, de 1904, a gente encontra a princesa Ozma, só que ela está no corpo de um menino. E aí a gente tem toda uma preocupação dele de: será que eu vou gostar de ser menina? Será que eu sou menino mesmo? E aí ele chega a dizer, antes de ser transformado de volta em Ozma, a seguinte frase: talvez eu experimente um pouco, só pra ver como é, sabe? Mas se eu não gostar de ser menina, você tem que me prometer que vai me transformar de volta em menino. Independente de ser uma questão trans ou não representada, em 1904, a gente tem uma temática aparecendo numa história para crianças de talvez a pessoa não se sinta confortável no corpo de uma menina ou no corpo de um menino. Então vejam que, de novo, L.F. Baum com certeza estava vendo os movimentos e ouvindo as coisas que estavam acontecendo, e isso respingou na obra dele. E isso é genial. E a forma como ele mostrou isso e colocou na história para crianças é genial, porque é uma coisa que sensibiliza crianças, que provoca debates e não que simplesmente proíbe, censura uma discussão. Mas vamos falar agora de Glinda, no nosso ponto 4. Será que a Glinda é boa mesmo? Em O Mágico de Oz livro, a Glinda é a bruxa boa do sul, diferente do filme em que ela é as duas bruxas boas, né, do norte e do sul. O que acontece aqui em Wicked, ela aparece no livro, mas especialmente no musical, ela é mostrada como uma pessoa mais política, que tem mais os seus interesses. E eu acho que isso tem respaldo nesses outros livros da série de Oz que vão aparecendo. Por quê? No primeiro livro, Mágico de Oz, a Glinda ajuda a Dorothy e, em troca, ela ganha o chapéu de diamantes que comanda os macacos alados. Então ela ganha o poder sobre os macacos alados. No segundo livro, A Maravilhosa Terra de Oz, a gente vê que a Glinda sabe segredos da Terra de Oz. Então ela é a única que sabe onde talvez esteja a princesa Ozma. E no terceiro livro, A Ozma de Oz, quase que a Glinda consegue um cinturão mágico. Então a gente vê que a Glinda, ela aparece no pano de fundo, mas ela vai ganhando coisa poderosa, ela vai coletando segredo, ela nunca fica de mal com ninguém, ela é sempre bem política. Então realmente parece o personagem que a gente vê em Wicked. O último livro de Oz é a Glinda de Oz, mas quando a gente chegar lá a gente retorna nesse ponto. Será que a Glinda era má mesmo ou não? Inclusive, uma coisa importante é que quando a Ozma começa a governar Oz de novo, quem é que vira conselheira dela? Glinda.
estão no pano de fundo, a Glinda tá sempre por ali. E o ponto 5 é que continuam as referências ao ouro e à prata. Eu não vou explicar tudo aqui de novo, se você quiser você pode ver a explicação completa no primeiro vídeo, mas basicamente tem gente que diz que o L.F. Baum, quando ele escreveu o Mágico de Oz, ele colocou algumas metáforas políticas dos Estados Unidos de 1900. E uma das discussões que estava acontecendo nessa época era se os Estados Unidos ia adotar o padrão ouro ou o padrão bimetal, de ouro e prata. O L.F. Baum ele era a favor do padrão bimetal, e a gente tem no Mágico de Oz vários elementos que mostram ouro e prata juntos como coisas positivas, como por exemplo a estrada de tijolos amarelos e o sapato prateado que a Dorothy usa para atravessar ela. Essas referências ao ouro e à prata continuam aparecendo nos outros dois livros, com os cetros, as coroas e as vestimentas consideradas mais reais, mais chiques e mais importantes, sendo de uma mistura de ouro e prata. Então isso aparece de novo. E aí a gente chega no sexto e último ponto desse vídeo, que é, continuando a metáfora política, como os políticos aparecem. A gente vê no Mágico de Oz, e especialmente em Wicked, uma crítica muito forte ao populismo do Mágico de Oz, que é um homem mentiroso, mas que engana o povo para conseguir o apoio do povo. Isso se radicaliza em Wicked quando a gente vê que ele tenta dominar as instituições escolares, tenta apagar a história e reescrever do jeito dele. E em Ozma de Oz, a gente é apresentada por uma governante da terra próxima de Oz, que é para onde a Dorothy foi presa junto com a Belina, que é a princesa Langwidere. Eu vou deixar o nome dela aqui, porque eu não sei exatamente como se pronuncia. Então a gente tem uma governante que gasta muito, não sabe governar, que também provavelmente é uma crítica política, mas a gente tem a crítica ao populismo muito forte, porque essa governante, ela se mostra diferente para cada pessoa, porque ela tem um cômodo de rostos. Então, cada dia ela escolhe o rosto que ela quer mostrar para o público. Então a gente tem essa, de novo, o L.F. Baum ele fica cutucando essa ideia populista de que o governante ele vai se esquivando, aparecendo de formas diferentes, criando ilusões, criando mentiras, assim como o mágico, para ganhar apoio político. Bom, esses são os 6 pontos que eu separei para falar hoje, e no mês que vem eu vou falar de mais 2 livros dessa série. O primeiro deles é Dorothy e o Mágico de Oz, e o outro é Estrada para Oz. Eu tô bem animado, ele também são livros pequenininhos, e eu tô gostando bastante de descobrir esse universo de Oz e vindo trazer e conversar com vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, comentar comigo o que você achou desses pontos. É muito importante para o engajamento, por favor, comenta o que você achou. Se você não viu o primeiro vídeo, você pode ir lá também e mandar para um coleguinha que vai gostar de saber e vai ajudar aqui no engajamento do canal, que está começando de novo. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, que vão estar linkadas aqui embaixo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!